Sim, Joel, é o Gessner Oliveira, doutor em economia, professor também, entende tudo e fala simples. Aqui a gente vai entender economia ali de uma Bacana, forma fácil. Gessner, bem-vindo à Rádio Bandeirantes, muito bom sempre que quando a gente legal. fala com você. Ô doutor, o senhor tá bem? Que Tá tudo legal com o prazer. senhor? Seja bem-vindo aqui ao Bora Brasil novamente. Olha, muito prazer. É sempre uma satisfação enorme conversar com você, Bruna, com você, Joel, e o Bora Brasil, sempre abordando os temas relevantes aí para o ouvinte, para a sociedade. Olha, eu acho que nós temos, como o Joel colocou muito bem, nós temos uma situação difícil, chamaria atenção no mundo para o problema da Omicron, né, que é uma incerteza, a gente não pode entrar em pânico, mas suscita preocupação. Temos o problema da desaceleração da China, que gera um problema grande e que naturalmente impacta a demanda de países como o Brasil, né? E temos o problema da inflação e que deverá levar a um aperto na política monetária dos Estados Unidos. Quando aumenta a taxa de juros no exterior, isso coloca uma pressão também sobre a nossa moeda, né? Uma pressão de desvalorização do real, que aumenta o juro lá nos Estados Unidos, os investimentos migram para lá, as pessoas procuram dólar e menos procura para moedas como o nosso real. Então, o mundo está numa situação de incerteza. O Brasil, o Joel falou muito bem, uma pressão de inflação que as pessoas já estão sentindo no bolso, uma desaceleração. Nós começamos bem recuperando em meados do ano passado, mas a economia reverter um pouco essa recuperação. Nós estamos agora naquilo que ontem foi amplamente noticiado na chamada recessão técnica, que significa 2 trimestres consecutivos de queda do produto interno bruto. Então, isso demanda uma atenção especial e também temos um problema das contas públicas. Agora, tem coisas dando certo, Bruna, Joel, que a gente tem que apontar e que são coisas importantes. Por exemplo, na infraestrutura, tem havido avanços no 5G, no novo marco ferroviário, no novo marco do saneamento, com investimentos previstos muito elevados. Isso é muito positivo, né? Essa é uma área que tá indo bem e que pode ajudar a retomada da economia. Doutor, como o senhor disse, né, os Estados Unidos aumentaram também a taxa de juros. O mesmo eu digo também porque aqui no Brasil o Banco Central tem feito isso, né, e elevou bastante a taxa de juros. E, ao que tudo indica, o Banco Central deve continuar elevando essa taxa de juros. E mesmo com essas elevações recentes, nós não vimos um efeito prático mesmo na economia, porque a inflação continua lá em cima, né? Para o nosso ouvinte entender, quando você sobe a taxa de juros, a ideia é você desaquecer a economia, né, para aumentar a oferta e os preços caírem, para você controlar a inflação. Essa subida na taxa de juros, o senhor acha que ela ainda será sentida? Não teve tempo ainda da gente se beneficiar dos reflexos positivos da subida da taxa de juros? Porque é muito recente, né, doutor? Exato, Joel, ainda não deu tempo. Infelizmente, esse remédio amargo, ele demora um certo tempo para ter efeito sobre a inflação. Os estudos econométricos indicam que é uma demora que vai de 6 a 9 meses para ter impacto sobre a taxa de inflação. E nós temos um problema adicional na situação atual, que a taxa de juros, você explicou muito bem, você eleva a taxa de juros, desaquece a economia, diminui a demanda, os preços tendem a cair. A gente nunca vê, né, Joel, Bruna, preço cair, mas pelo menos vai crescer É. menos crescer menos daquilo que eles vêm crescendo. Agora, o problema atual é que nós temos, além do problema de demanda, digamos, de uma demanda reprimida que cresce rapidamente, nós temos um problema de oferta. O mundo tem uma escassez de várias matérias-primas
várias commodities metálicas, várias matérias-primas muito importantes para a indústria. Por isso que a indústria hoje, aliás, o IBGE soltou o dado de queda da produção industrial, em grande medida refletindo essa falta de matéria-prima, elevação de custo de matéria-prima, são semicondutores, magnésio, uma série de itens que repercutiram sobre a produção industrial e, naturalmente, sobre o PIB também. Então, isso foi um problema. Outro problema de oferta foi dado por São Pedro, né? O regime de chuvas foi muito adverso, o nível dos reservatórios caiu, foi preciso a geração de muito mais usina térmica, que tem um custo mais elevado, isso bateu na nossa conta de energia. Eu acho que o ouvinte certamente já sentiu a bandeira vermelha nível 1, bandeira vermelha nível 2. A verdade é que a conta de energia subiu também para a indústria, e isso, a taxa de juros não tem efeito sobre isso. Quer dizer, você desaquece a economia, mas você tem problemas de oferta que continuam ocorrendo. Então, torna esse remédio ainda mais complicado, porque ele tem um certo tempo para dar efeito e tem problemas de oferta. Esses problemas de oferta, alguns nós poderíamos melhorar. Houve também um problema que abateu a nossa agropecuária, o café sentiu muito, a cana-de-açúcar, o algodão, todas essas culturas sentiram problema tanto de geada, quanto problema também de um regime de chuvas muito adverso. Então, isso atrapalhou muito. Tristes coincidências, né? Tristes coincidências, né, doutor? Pois é. Tristes coincidências, você veja, que nos levou a esse nome feio de estagflação, uma mistura de estagnação com inflação. Quer dizer, realmente é uma situação difícil que vai exigir, para 2022, uma administração muito cuidadosa, não exagerar no remédio amargo da taxa de juros, mas, ao mesmo tempo, será necessário elevar mesmo, e estimular aquilo que está dando certo, que é melhorar a infraestrutura, porque isso aumenta a competitividade da economia, gera emprego, gera oportunidades. Então, está aí uma rota muito importante para nós, Joel e Bruna. Agora, Gessner, você estava falando sobre inflação, citou a questão da conta de luz, e aí, trazendo aqui para o nosso dia a dia, para o dia a dia do nosso ouvinte, para quem precisa pagar conta todo dia. O que mais a gente tem noticiado aqui, né, Joel, é aumento atrás de aumento. Então, é IPTU mais caro no ano que vem, é a gasolina que está nas alturas, IPVA. é o IPVA que aumenta, é a inflação que bate diretamente na compra que a gente faz no mercado. E aí tudo isso só cresce. Existe alguma expectativa de que esse cenário fique um pouco melhor? A gente deve voltar a um patamar um pouco mais baixo? Ou a partir do momento que atingimos aí um preço alto de conta de luz vai continuar sendo assim? A gasolina não deve baixar mais? Quais que são os cenários? Eu sei que é uma pergunta muito difícil de ser respondida, mas vamos tentar trazer uma luz para o nosso ouvinte. Eu perguntei esses dias para um economista, mais ou menos isso aí. Eu perguntei o seguinte, eu falei, os preços que subiram hoje... Vão cair um dia? Vão cair um dia? Ou a ideia é só subir daqui para frente? Né? Tem como cair, ô Gessner? Se tudo voltar a ter uma ordem, uma reorganização, há a possibilidade dos preços voltarem àquele patamar anterior? É essa a pergunta, né, Bruno? É isso. Isso, olha, eu acho que nós temos uma alternativa interessante para que a situação melhore, você ter uma matriz elétrica mais diversificada. Não vai ser, infelizmente, eu acho que não vai ser da noite para o dia, não vai ser em 2022, mas eu acho que a gente, em 2022, pelo menos, pode amortecer esses efeitos, e nós precisamos ter uma visão, Joel e Bruna, de longo prazo. Isto é, o Brasil precisa ter menos dependência no regime de chuvas. Nós não podemos ter toda a nossa eletricidade dependendo tanto dos reservatórios, porque a gente já viu que, infelizmente, há uma mudança climática. Esses extremos climáticos que nós tínhamos, talvez a cada década, etc., agora estão ocorrendo com uma frequência maior. Então, nós precisamos investir mais em energia solar, mais em energia eólica,
nós precisamos avançar muito, e aí tem a ver com infraestrutura social, no manejo dos resíduos sólidos. As nossas cidades são todas aporcalhadas. Desculpe até o termo pesado, viu, Joel e Bruna, mas a verdade é que as nossas cidades são aporcalhadas com lixo. É preciso uma política melhor de manejo de resíduos sólidos, e a partir dos resíduos sólidos urbanos você pode gerar energia também, assim como você gera energia também de outras fontes de biomassa, e isso permite que o Brasil aprofunde uma característica muito positiva do Brasil, que a gente viu agora na COP26, em relação à China, em relação à Índia. O Brasil dá de 10-0 numa matriz elétrica que não depende tanto de combustíveis fósseis, depende pouco de combustíveis fósseis. E nós podemos aprofundar mais e não depender tanto da hidroeletricidade, não depender tanto de São Pedro, do regime de chuvas. Isso é um caminho para amortecer esse problema que nós estamos sentindo nas nossas contas agora, que é a conta de energia. Então, isso daí eu acho que pode ser amortecido. Uma outra questão, a máquina pública brasileira é pesada demais. Nós, contribuintes, sustentamos uma máquina pública paquidérmica, que não precisa ser tão grande, ela precisa ser ágil, precisa ser forte ali onde ela é necessária, na saúde, na educação, na segurança, mas ela não precisa ser tão grande, tem muito empreguismo, tem muito desperdício. Então, é fundamental a reforma administrativa do Estado, diminuir esses gastos para que você tenha contas do setor público mais ajustadas, o que gera mais tranquilidade, não faz o dólar ficar tão caro e, consequentemente, não impacta o preço dos importados. Então, há caminhos, mas nenhum desses caminhos será para o primeiro trimestre de 2022 ou para o segundo trimestre. Mas eu acho que a gente pode pensar numa perspectiva de 2, 3, 5 anos, o Brasil chegar a uma situação um pouco mais estável, com uma inflação civilizada, uma inflação que tem que voltar aí para a meta. Vamos buscar essa meta de uma inflação em torno de 3%, e também que tenha mais perspectiva de emprego e crescimento, né? É médio prazo. 2, 3, 3 5 anos. Médio prazo. Eu achei que no ano que vem nós já teríamos um avanço considerável nisso. Eu também, Joel, Gessner, assim, ao mesmo tempo em que é bom a gente ter uma previsão aí de no máximo 5 anos, um médio prazo, também é muito duro pensar que a gente vai continuar nessa dificuldade por 5 anos também. E dando uma olhada aqui, viu, Gessner e Joel, no Boletim Focus, né, nas previsões que o Banco Central faz e divulga ali semanalmente, a gente esbarra sempre nele, né, Gessner, o dólar, porque o dólar tá aqui e vai... É muito do que a gente está vivendo aqui, dessa inflação, de tudo que a gente paga, a própria gasolina, o preço do combustível, a gente sempre acaba esbarrando no dólar em muita coisa. E aí a gente tem uma previsão até 2024, sim, do dólar ali na casa dos 5,28. Então, um por 3 e pouco, R$4, esquece nesse médio prazo, né, Gessner? Eu acho que sim. E aí, se a gente, digamos, considerar a inflação internacional e a inflação doméstica, melhora um pouquinho esse quadro. Mas, de qualquer maneira, você tem razão, os países emergentes, de um modo geral, como o Brasil, a Argentina, a África do Sul, o Egito, enfim, países que ainda não são maduros do ponto de vista econômico, social, eles sofrem uma oscilação das suas moedas, porque à medida que você tem fluxos de capitais na economia mundial que podem sair do mercado brasileiro para o mercado americano, para o mercado europeu, asiático, há muita oscilação no preço das moedas. Como é que você ganha mais estabilidade? Quando você acerta ou deixa a sua casa mais em ordem, do ponto de vista das contas fiscais, do ponto de vista do balanço de pagamentos com o exterior, e nesse sentido o Brasil
tem uma sorte, não uma sorte, mas um mérito, na verdade, de ter um saldo comercial estrutural com o agronegócio, um agronegócio muito competitivo, que pode ficar ainda mais competitivo se nós tivermos mais ferrovias, mais terminais e portos, um serviço integrado dos vários modais, ferrovia, hidrovia, rodovia e portos, porque isso torna a nossa economia ainda mais competitiva, o nosso resultado externo ainda melhor e o dólar mais barato. Então, isso é muito importante e é algo que nós podemos construir. Eu acho que é duro, né, Joel e Bruna, a gente pensar que a gente tem dificuldades e infelizmente, não vai ser da noite para o dia que a gente vai resolvê-las. Porém, a gente tem que pensar também do lado positivo. Nós temos um país maravilhoso, com oportunidades incríveis, e a gente precisa acertar o problema da infraestrutura, aumentar ainda mais a nossa competitividade no agronegócio, e nós temos toda a economia verde, para a qual o mundo se volta nesse momento, e nós temos vantagens comparativas sensacionais. A Índia não consegue reduzir as emissões de gases de efeito estufa rapidamente. Nós conseguimos, porque a gente tem uma matriz elétrica limpa que pode ficar ainda mais limpa. A Índia andou prometendo aí que só em 2070, a gente pode fazer muito antes. A gente já tem a meta para 2050 e metas ambiciosas aí para 2030. Nós temos uma biodiversidade maravilhosa também para desenvolver a biotecnologia, a bioeconomia. Então, a gente tem que olhar também para as nossas oportunidades e focar nelas e seguir adiante. Exatamente. Você tocou no agronegócio, né, que é muito pujante, sempre foi e deve ser cada vez mais aqui no Brasil. E há uma previsão boa de que a safra 2021-22 seja superior à passada, né? E quando você coloca mais grãos no mercado, por exemplo, mais milho, você, além de ofertar mais milho propriamente dito, você faz com que a ração do frango diminua o preço, a ração do porco, a ração mesmo consumida pelo gado leiteiro, pelo gado de corte. Então isso, felizmente, deve no ano que vem contribuir para reduzir um pouco o índice inflacionário que impacta principalmente as pessoas que ganham pouco. E vamos torcer para que a gente acabe encurtando esse caminho que você colocou para a gente aí, de 3, 4, 5 anos. Quem sabe alguma coisa surpreendente aconteça no mundo nos próximos meses, né? Vamos torcer, sempre com otimismo. Gessner, foi um prazer enorme te receber aqui no Bora Brasil. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Espero que você volte mais vezes, viu, querido? Gessner, obrigada. Com certeza. E como já estamos no fim do ano, não sei se a gente se fala ainda, se não nos falarmos, boas festas, estaremos juntos certamente em 2022. Já chegou aquele momento, né, que a gente deseja boas festas para todo mundo. Vamos falar com ele antes, que Olha, é isso. Bruna, Joel, parabéns por esse programa tão fantástico, boas festas. E olha, não fiquem impressionados não com esse problema econômico, tem muita coisa boa. E a própria economia pode melhorar com o esforço de toda a sociedade. Então, olha, ótimo 2022 para os ouvintes e para vocês. Grande abraço. Que bom ouvir Obrigada, isso. Gessner. Para você também, querido. Fica com Deus aí. Tchau, até breve.